Olá, o meu nome é Osler Desuzar e eu queria bater um papo com vocês sobre o momento que nós estamos vivendo e o impacto que pode ter sobre a indústria de produtos de origem animal e sobre a criação desses animais. O coronavírus tem uma singularidade em relação às pandemias que nós conhecemos aí nos últimos 40 anos. É a primeira vez em que nós temos essa quarentena coletiva de países, ou seja, toda a população fica dentro de casa e isso, evidentemente, nos traz uma situação inteiramente nova. Muitos de vocês devem estar nesse momento se perguntando qual é o impacto que isso vai ter na nossa atividade. Deixa eu colocar algumas coisas, porque nesse momento a gente tem informação demais e às vezes informação demais acaba levando à desinformação. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que há itens que são essenciais e os governos tomam todo o cuidado para que esses segmentos não sofram solução de continuidade, ou seja, não parem em hipótese nenhuma. O primeiro deles é defesa, o segundo é saúde e o terceiro seria alimentação. Em saúde você tem que colocar, não são somente os profissionais médicos, os centros médicos de assistência, mas também as indústrias de farmacêuticas e também de instrumentos, equipamentos médicos, máquinas médicas. Esses são itens que são habitualmente considerados essenciais e o tratamento dado para eles pelos governos, inclusive até o presente momento pelo próprio governo brasileiro, é um tratamento que eu chamaria de preferencial. Vejam que até nos Estados Unidos, onde há uma certa severidade, se está neste momento fazendo o que chamaríamos de fast track, aquele caminho mais rápido para aprovação de medicamentos, para aprovação de métodos de combate. Vamos voltar à nossa indústria e vamos ver o seguinte: como é que deve se comportar a demanda por proteína animal? Eu tive estudando o que se aconteceu, seja na China, seja na Europa, e quais são as medidas que o continente americano está adotando, porque isso vai, todas essas pandemias, elas têm nascidas no Oeste, e elas no Oeste, no Extremo Oriente, na realidade, e durante os meses de inverno, e elas vão progredindo no sentido leste, alcançam a Europa, alcançam o Sudeste Asiático, alcançam a Europa, acabam migrando para a América do Norte por uma razão muito simples. Hoje o vírus viaja de avião. Qualquer vírus está viajando hoje em avião. E o fluxo que tem no Atlântico Norte é enorme. Nas experiências que nós tivemos anteriores de pandemias, o que nós podemos dizer é que dois países latino-americanos, infelizmente os nossos amigos mexicanos e em alguns casos os colombianos, foram aqueles, digamos, mais severamente afetados por esses episódios. Normalmente os mexicanos, por estarem sempre no hemisfério norte, de consequência nos meses de inverno. Esse vírus, o Covid-19, ele não se dá muito bem com temperaturas acima de 26 graus. É a coisa que nós sabemos até o presente momento. Então, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: mesmo que ele nos afetasse, viesse a afetar e venha a afetar em proporções tão catastróficas quanto a Itália, não faltará produção de alimentos. Essa é a primeira coisa. Porque se você faltar com produção de alimentos, você agrava a situação de saúde.
pessoas malnutridas são mais suscetíveis a doenças. O que aconteceu, por exemplo, na Itália, onde hoje nós temos os recordes de casos e, sobretudo, no norte da Itália. Há uma concentração enorme desses casos no norte da Itália, por ser regiões mais frias. E esse norte da Itália que concentra majoritariamente a indústria de produção de produtos de origem animal. Na Itália, os abatedouros, até o presente momento, não sofreram qualquer interrupção das suas atividades, embora em alguns casos tiveram problemas de pessoal que foi dispensado por estar doente e que não se consegue fazer uma reposição rápida. Esse é um processo, aliás, que se deve esperar em todas as regiões. Se nós tivermos tempo, nesse vídeo de hoje, eu direi o que os americanos fizeram para minimizar esse problema. Mas vamos aí nos concentrar. Fiquem tranquilos que as pessoas precisam comer. Em quarentena ou não quarentena, você tem que comer. Essa é uma condição sine qua non. A demanda de proteínas animal poderá, por esses pequenos lapsos de produção, como se tem no caso da Itália, não ter o atendimento pleno. O que eu quero dizer? Hoje, na Itália, nós temos uma situação que tudo que o supermercado pede não é atendido. Mas isso significa que está existindo desabastecimento na Itália em absoluto. Estão sendo abastecidos, não naquelas quantidades que se desejava. Vamos parar de processar alimentos sob hipótese e circunstância nenhuma. Ou seja, vamos entender uma coisa. Nós estamos numa situação de quase guerra e eu vou ter que ser frio na afirmação que eu vou fazer a seguir para vocês. Há certos segmentos em que nós temos que estar preparados para aceitar que eles sofram baixas. Ou seja, eles são tão necessários à sua continuidade que nós temos que aceitar que eles possam sofrer baixas. Ou seja, em hospitais da China, nós tivemos pessoal médico que veio a falecer, mas o que se faz? Se esse pessoal médico se afasta, o número de fatalidades aumentaria, a mesma coisa com a nossa indústria de alimentos. Nós vamos continuar produzindo. E eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção de vocês que o brasileiro tem vários méritos na sua indústria e no seu agronegócio. Um desses méritos é que nós sabemos caçar em manada, caçar em bando. No dia de ontem, 20 de março, várias associações em conjunto dirigiram uma série de pleitos para exatamente dizer quais são as coisas que são absolutamente necessárias para que a nossa atividade, que é vital, não sofra solução de continuidade. Nós vamos ver aí depois com a Nutria como é que nós vamos colocar esses documentos à disposição daqueles que desejarem receber cópia. Um outro ponto se abastecimento de alimentos será afetado. Mesmo com essas corridas, esse efeito manada que nós estamos no presente momento, sofrendo com gente indo ao supermercado, comprando todo o estoque de papel higiênico, que eu até agora não consigo entender exatamente porquê, não se encontrar mais álcool gel, mais máscaras e coisas pelo gênero. Esse efeito é um efeito normal, é um efeito de pânico e já a racionalidade vai voltar aos poucos. Não espero que todos sejam racionais. Ok? Alguns são mais emotivos e nós temos que garantir a nossa ação em condições que não são as mais favoráveis.
Nós teremos que garantir que haja o nosso fluxo em em todos os elos da cadeia, ou seja, que o grão continue fluindo, que a ração seja fabricada, que os animais, quer dizer, seja pintinho de um dia, novilhos, seja o suíno saindo da maternidade, que todos esses possam alcançar as diferentes granjas e centros de criação, assim como também o material genético, assim como as operações depois de transporte desses animais vivos para abate, o processamento e a distribuição desses produtos. Eu tenho um grande otimismo baseado em dados, não seria nem otimismo, seria análise, porque o Brasil hoje, vou dar o exemplo do frango, o Brasil exporta 30% da sua produção. O Brasil exporta um percentual que vai se aproximar dos 10% breve da sua carne suína, e o Brasil exporta perto números grossos, 20% da sua produção de carne. Ora, isso significa que fica uma enorme quantidade aqui, porque nós somos o quarto maior centro consumidor de proteínas animais. De todas as proteínas animais, embora no segmento de leite e no segmento de pescados nós ainda sejamos, eu diria, de consumo incipiente, que pode duplicar sem afetar qualquer tipo de índice em que isso nos coloque sequer numa bela posição mundial. Nós temos um grande espaço para crescer. O setor está preparando os seus planos de contingência? Sim. Posso dizer a vocês que já foram enviadas recomendações pela BPA e que várias empresas já estão fazendo também os seus próprios planos de como enfrentar isto. Uma coisa que então eu deixaria, encerrando esse nosso primeiro papo, é falar a vocês o seguinte: o que nós temos no presente momento é uma grande onda que é o coronavírus, mas atrás dessa grande onda virá uma recessão econômica. A recessão econômica vai afetar o consumo? Eu diria para vocês que terá a sua medida de impacto, sem sombra de dúvida. Mas eu também sempre chamaria a atenção de vocês que em todos os casos de retração ou mesmo recessão econômica, o último segmento que entra, o último setor que entra é o setor de alimentos. E o primeiro que sai é sempre o setor de alimentos. Esse é o primeiro aspecto para dizer para vocês. Tem um segundo aspecto. Considerando que nós sejamos capazes de manter os nossos níveis produtivos e mesmo os nossos níveis de exportação, eu lembraria vocês que a Ásia vai ter que fazer uma grande importação para a reposição dos seus estoques estratégicos. Há considerações e informações que a China teria utilizado até 20 milhões de toneladas de carne dos seus estoques estratégicos. Eles vão repor e há poucos países que podem contribuir para esse abastecimento. Brasil é um deles e até o nosso próximo bate-papo.